Boa noite, igreja. Te amo, pastor. Amo essa casa aqui. Eu já estive aqui em outros momentos, né? Em alguns moveres, graças a Deus. Algumas MFAs, cultos, conferência, traduzindo. Hoje me deram a honra, a alegria de servi-los com a palavra. Amém, amados? Estou super feliz. Eu amo vocês. Amo todas as igrejas, na verdade, né? Eu ando assim, muito traduzindo, então eu passo por muitos lugares, mas eu tenho um carinho muito especial por essa casa, pelo acolhimento e o cuidado que os pastores de vocês têm, não só com vocês, mas com outros pastores também. Quem pode aplaudir ao Jesus pela vida deles? Glória a Deus! Eu preguei aqui hoje de manhã, eu vou repetir a mesma mensagem, mas disse que é para fazer assim, é isso, né? Tomara que saia igual, não sei se vai sair exatamente igual. Então eu vou compartilhar uma mensagem relativamente rápida. Eu quero compartilhar um pouco com vocês falando sobre o pregar o evangelho. Quem pode dizer amém? Dá um sorriso. Eu sou meio pentecostal, irmãos. Vou conversar com esse lado aqui mais. Eu sou meio pentecostal, irmãos. Na verdade, eu sou de origem, assim, eu falei de manhã, eu me converti numa igreja que era pentecostal, mas era de japonês. Então, daí, como eles não manifestam nada, eu fui saber que era pentecostal depois que já tinha saído da igreja. Mas eu sou grato pela igreja, é uma bênção. Me converti em um retiro, né? Depois eu fui batizado no Espírito Santo sem nunca ter ouvido ninguém falar em línguas. Uma pessoa colocou a mão em mim. Eu me lembro que eu estava com um amigo, né, e eu comecei a orar em línguas. Então as experiências que eu tive com Deus foram todas sobrenaturais de verdade. Amém, amados? Aceitei Jesus. Depois, na verdade, meus pais aceitaram no mesmo ano. Foi em 94, né? Daí fomos para a Igreja Batista. Eles fizeram um seminário, né? Então fui criado mais ou menos nesse ambiente. Eu aceitei Jesus. Depois eu estava numa vigília lá de uma igreja que eu fui lá, na verdade, porque eu gostava de uma menina, né? Então eu fui lá na vigília, ok, mas alguém colocou a mão em mim e eu comecei a falar em línguas. Eu creio que é porque se dependesse da minha mente, eu sou professor de formação, assim, se eu tivesse visto alguém falar coisa que não dá para entender, eu ia falar, é louco. Então nunca eu falaria. Então eu vou pedir que vocês interajam um pouco em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? E eu vou falar para você falar com a pessoa do seu lado. Fala, santo Deus. Eu sou de Maringá, irmãos. Eu sou do interior do Paraná. Eu sou japonês, né? Talvez não pareça muito, porque eu sou descendente lá do último samurai, sabe? Né? Pelo menos foi o que eu contei para minha esposa. Ela acreditou, pastora, né? Pelo menos isso, se você ver um dia minha esposa, você vai ver que eu sou um homem de Deus. Que era uma mulher de 1,80 m, irmãos. E bonita. Isso quer dizer que eu sou, no mínimo, um homem de oração. É ou não é verdade? Graças a Deus, né? E tem meus filhos bonitos. Então, quero compartilhar uma palavra. Eu vou usar alguns versículos e eu quero falar da importância de pregar o evangelho. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que Jesus pregava o evangelho. Não é verdade? Eu gosto muito de um pastor que fala, se você quer saber o que você tem que fazer, veja os verbos do que Jesus fazia. Não é? Não é tão difícil de entender. Então vou ler 2 textos aqui, depois eu vou compartilhar alguns outros textos. Não vou ficar tanto vindo e voltando para a Bíblia, mas você vai crer que está na Bíblia. Tá bom? Então, para começar assim, já para a gente tirar essa coisa de não falar com os outros, dá um sorriso para quem está do seu lado. Dá um sorriso para outra pessoa. Se você puder, aperta a mão dela, vai. Isso. Agora que você viu que você não morreu, né? Aqui em Curitiba a gente tem isso, né? O povo se esconde. Vou sair na rua, quero olhar se o vizinho está lá na frente, que eu não quero falar com ninguém. Se eu estiver lá, eu só vou sair depois. Mas na igreja é diferente, amém, amados? Olha para quem está do seu lado e fala, você está no melhor lugar que você poderia estar. Fala assim, numa igreja abençoada, num tempo de adoração maravilhoso, e do lado de uma pessoa linda. Olha para essa pessoa e fala, tem tudo para dar certo hoje, irmão. Amém, amados? Então Jesus, vamos lá, Marcos 1,14 diz assim, ó. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia pregando o evangelho de Deus. Temos que pregar. Marcos 1,39, então foi por toda a Galileia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Jesus pregava. Jesus pregava. Nós também devemos pregar. A grande comissão diz assim, ide, pregar o evangelho. Estou juntando as duas, mas vamos ler as duas aqui para a gente ficar
Tô aqui em cima assim, hoje eu vou ler mais um pouquinho. Então, vamos colocar lá Mateus 28, 18 e 19, nós vamos ler juntos. E eu vou usar esse texto base para ministrar. Vocês estão comigo? Deixa eu orar primeiro. Pai, no nome de Jesus, todo aquele medo de ler em público, que aquela professora que não era de Deus colocou nos seus irmãos, que eles não querem participar na hora que o pastor pede para ler a palavra, eu retiro em nome de Jesus. Você está liberto, você sabe ler o profetismo, você lê muito bem, você é um homem ou uma mulher de Deus, em nome de Jesus. Ótimo, vai, pode pôr o texto agora, vamos ver o que vai acontecer. Vai. 1, 2, 3 e então. Pausa para contexto. Últimas palavras de Jesus, Evangelho de Mateus para o povo judeu. Amém, amados? Jesus não falou de longe, ele não deu um grito, ele chegou perto. As últimas palavras de alguém são uma coisa importante. Sim ou não? E daí ele fala assim, aproximou-se deles, foi para perto deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Então ele deu autoridade. Para quê? Vai, 19, por favor. Portanto, não entendi, o que falou? Portanto o quê? Antes do 20, ele pediu para fazer discípulos. Por favor, se você puder, tiver um tempinho, achar um espaço na sua agenda, conseguir, se não for atrapalhar muito a sua vida. Está escrito assim, né? Tá lá em cima, vocês estão conseguindo ler ali? Sim, o texto não. Está escrito assim ou não? O que Jesus falou? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, é um pedido ou uma ordenança? Ah, bom, olha para quem está assustado e fala assim: deve ser para você também, tá, irmão? Amém? Não, que ser pastor é uma bênção, tudo é sua responsabilidade. Você tem que pregar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem, não é? Ô pastor, ore por mim, tá lá orando, daqui a pouco você parou, saiu ter um momento de oração, você olha lá na rede social, tá o irmão lá na praia, passeando, curtindo a vida, não é verdade? É tudo. Então, quem tem que pregar? E fica meio na dúvida desse lado aqui. Quem tem que pregar? Quem tem que pregar? Todo mundo. Amém? Olha para quem está ao seu lado e fala: e nesse caso, irmão, você é todo mundo. Né? Que eu só vou dizer, você não é todo mundo, mas nesse caso é. Não é? Então vai, 20 e depois. Opa, e eu? Uau! Pai, usa essa palavra para falar conosco. Que essa seja uma palavra que entre nos nossos corações. São as tuas últimas palavras em um registro muito claro de como devemos fazer as coisas, do modo que nós devemos andar. Que isso realmente traga clareza para os nossos corações. Quero te pedir que nessa noite, Espírito Santo, eu não tenho como comunicar a tantas pessoas e fazer com que faça sentido, mas o Senhor tem o poder de trazer o convencimento, a graça para que essa atmosfera comece a ser mudada, porque compartilharemos de coisas espirituais. Isso deve ser recebido no seu espírito. Eu te peço, ó Pai, que haja graça, que eles possam no seu intelecto, teu entendimento, mas eu te peço que o teu Espírito traga revelação. A revelação traz essa transformação de um maná do céu sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz: glória a Deus. Vou aproveitar da atmosfera que já estava aqui de manhã tão gostosa e que continuou na adoração, né? E vou aqui na sequência. Vocês estão comigo? Então tá, Jesus falou assim: ide, pregar o evangelho a toda criatura. Sim ou não? E às vezes a gente tem uma certa dificuldade de medo, vergonha. Alguém já teve ou não? Né? De pregar o evangelho. Mas ele não fez um pedido, ele fez uma ordenança. Eu gosto ainda quando eu não vou falar disso, mas só para descrever o texto, ele fala: e de pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto bastante de estudar as palavras original. O que significa batizar? É submergir, não é verdade? Nós sabemos disso. Quem já foi batizado aqui? Então eu penso que ele falando assim, ele falou: ensinando a submergir as pessoas no Pai, no Filho e no Espírito Santo. É claro, quando ele fala isso, isso ultrapassa a nossa capacidade ou o que nós podemos fazer humanamente. Mas ele também explica. Como é que ele explica? Ele fala: e eis que estarei convosco
até a consumação dos séculos. Mas antes dele dizer a grande comissão, Jesus faz algo bem interessante. Eu falo meio rápido, né? Então eu vou pregar 2 palavras aqui, no tempo de uma só, fique tranquilo. Então ele fala algo muito assim: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quero falar sobre autoridade para a gente falar de pregação. Vocês estão comigo? Eu sei que falar autoridade, uns fica até com o coração acelerado, né? Que quem antes de ser mocinho, né, antes de se converter, não gostava de autoridade. Mas olha para quem está assado e fala: você já está livre dessas coisas, irmão. E é realmente uma coisa, no nosso país ainda, quando a gente fala de autoridade, até um ruim, não é verdade, né? Sério. Eu me lembro, amados, eu nunca cometi crime nenhum. Eu passava, quando eu estava dirigindo, quando eu passava pela polícia, né? Meu coração acelerava, já começava a achar que tem alguma coisa errada com o meu carro. Será que vão me parar? Ninguém nunca foi assim, ou não? Ô santo. Ok. Então quero falar 2 coisas bíblicas sobre autoridade, que eu acredito que é um assunto importante. Jesus mesmo enaltece a fé de um homem por entendimento de autoridade. Não é verdade? Não vi fé em Israel porque você entendeu um princípio de ação. E muitas vezes a gente não entende esse princípio de ação. Eu quero compartilhar ele de uma forma muito rápida hoje. Eu não vou para a Bíblia, mas eu vou citar alguns capítulos de Gênesis e você vai crer que está lá em nome de Jesus. Se você ficar na dúvida, é até melhor, leia a Bíblia. Você vai averiguar. Gênesis mostra a criação das coisas e mostra literalmente como alguns princípios se aplicam. Amém, igreja? A autoridade tem duas coisas que são importantes, assim, que a gente fala 2 leis. Eu aprendi isso lendo um livro, Power and Principles of Authority, Poder e o Propósito da Autoridade, do Miles Monroe, um livro bem gostoso, só que só tem em inglês, deve ter talvez em espanhol, não tem em português, tá? Mas, então, eu vou usar o livro, eu gosto de citar da onde eu tive, as revelações e algumas coisas, amém? Eu tinha um pastor Luiz, que era amigo meu, que era itinerante. Ele viu lá uma vez eu pregando uma série sobre família, que eu uso original toda. Ele falou: você pode me dar os slides, Fabinho? Fabinho do céu, ficou muito bom esse aqui, você pode me dar os slides? Eu: claro, pastor, pode pegar, pode usar tudo que você quiser. Ele: então vou fazer o seguinte, só para você saber. Eu vou pregar isso aqui na quinta-feira numa igreja. Sábado eu já vou pregar em outra. Então na quinta eu vou falar: eu peguei esse material lá do pastor Fabinho. No sábado eu vou falar: assim como eu preguei na outra igreja, e você nunca mais vai ser referenciado. Falei: não tem problema. 2 leis existem de autoridade. Amém, amados? Elas são muito parecidas, mas eu vou explicar algo aqui para vocês. Primeiro princípio, ou lei de autoridade, porque se aplica em tudo que a gente vê, é o princípio da ordem. Se algo veio antes de mim, tem autoridade sobre mim. Faz sentido, sim ou não? Se aplica em alguma coisa bíblica? Em tudo na Bíblia. Quando a gente pensa na criação, vamos pensar assim: então criou Deus os céus e a terra, e fez separação entre luz e trevas, e fez separação entre as águas de cima e entre as águas de baixo, e fez separação entre a água e a terra seca. Depois disse: produza depois encheu os luminares, o sol para governar o dia, a lua para governar a noite, e encheu as águas. Águas produzam seus seres viventes. Depois terra, produzam plantas, árvores, seus seres viventes, e criou o homem à sua imagem e a sua semelhança. Quem vem antes? Deixa eu pegar aqui alguém para me ajudar. O irmão aqui, como é que você chama? Léo? Tinha um Léo sentado aqui também de manhã, é o mesmo? A igreja tem tanta gente, tem gente repetida? Santo Deus, é uma só para Léos, Então, Léo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Léo, por favor, quantos anos você tem, Léo? 20, então tá bom. Léo, atenção. Você é solteiro, Léo? Então agora é a tua chance. Você pode se consagrar ou comprometer o seu futuro. Que quando o pastor pergunta é aquela oportunidade. Mas eu pergunto para os meus da igreja, O Arão está aqui me acompanhando, Hoje não veio o Arão, eu trouxe um só para concordar comigo. Mas é nome bíblico, pelo menos, tá? Arão, Se ninguém aceitar Jesus, não fazer nada, ele vai levantar aqui e vai... Mas então, Léo, o outro Léo acertou as coisas aqui, então é a tua oportunidade. Porque às vezes você pergunta para uns caras assim na igreja, eu vou perguntar, os caras esquecem até o nome. Eu falo Arão, ele: quem chama Arão? Vai, Léo, calma. Então, tá? O que vem antes tem autoridade sobre o que vem depois. Deus criou a água, separou a água de cima, a água de baixo, estava lá a água, e disse: água, crie os seus seres viventes. Então os peixes, os animais da água, ok? Vieram da água. Bom, bonito, Léo aqui, E então, Léo, quem tem autoridade sobre quem? A água tem autoridade sobre o peixe, ou o peixe tem autoridade sobre a água? Palmas!
Deus, o coração de alguém acelerou. Eu tenho certeza. Tá, então isso quer dizer que se eu tiro o peixe da água, ele morre. Uau, ó, nem perguntei. Desceu um manto aqui, meu irmão. Pastor, acho que eu vou terminar de pregar. Ele morre. Parece que ele está feliz, né? Mas não. Ele está morrendo. Léo, partindo do mesmo princípio. O mesmo princípio. Quem tem autoridade sobre quem? A terra ou uma árvore? Quem veio primeiro? Então, quem tem autoridade sobre quem? Fala que a igreja ficou meio na dúvida, os caras me olhando com uma cara assim, quer dizer. A árvore tem autoridade sobre a terra ou a terra sobre a árvore? Porque a terra veio primeiro. Sim ou não? Se eu arrancar uma árvore da terra, a árvore vai morrer. Vocês estão comigo? Ótimo. Primeiro princípio, fácil de entender, nós entendemos, nós vemos a criação assim. Os animais terrestres moram aonde? Eu vou voltar a pregar desde o começo, se vocês não participarem. O perigo de dar um microfone é isso. Então, quem tem autoridade sobre quem? Os animais da terra ou a terra? A terra. Vocês estão comigo? Então você já vai entender que vai aplicar. Às vezes a pessoa começa a pregar assim, a gente fica pensando, onde vai chegar esse negócio? Né? Mas eu já prego faz 14 anos, eu vou chegar em algum lugar. Nem que seja no fim da mensagem. Mas eu vou chegar. Tá? Então a terra tem autoridade sobre todos os seres que foram viventes. Tudo que vem antes de mim tem autoridade sobre mim. Faz sentido? Sim ou não? Sim. A Bíblia fala. Não fala isso? Fala em diversos outros versículos. Você vai ver a autoridade. Posso pegar um exemplo só bíblico? Então vamos lá. Quem veio primeiro nessa terra? Quem nasceu primeiro? João Batista ou Jesus? Você fala João Batista se você não sabe. Então quem nasceu primeiro nessa terra? João Batista ou Jesus? Mas quem tinha mais autoridade por lógica? João Batista falou assim: eis que vem alguém após mim que é. Então quem tinha mais autoridade, será? E Jesus pergunta, fala assim: João, me batiza. O que João fala? De jeito nenhum. Aí Jesus fala assim: para que se cumpra daí toda a justiça, que a gente sabe que se for puxar lá do hebraico a palavra tzedaká, toda a retidão, toda a forma correta de andar. Você tem que me batizar mesmo sabendo que eu sou maior que você, porque você nasceu antes nessa terra. Estão comigo? Sim ou não? Ok, o mesmo princípio que é muito parecido e se aplica, né, é a lei da Gênese. Então tudo que vem antes de mim tem autoridade sobre mim. Você vive na terra, quem veio primeiro? A terra. Você anda na água? Não. Não é verdade? Nem mora na água, correto? Mora na água, Aquaman, mas ele não existe. Não é verdade? Então, ok. Aquilo que veio de mim, ou se eu vim de alguém, tem autoridade sobre mim? Sim ou não? E obviamente os peixes vieram da água, a água tem autoridade, eles vieram antes e vieram daquilo. Assim também, amém, amados? Quem tem autoridade sobre a gente, que é uma lei, está lá, foi dada no Sinai? Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue seus dias na terra, para que vá bem na terra que o Senhor te deu. Amém, amados? Porque quando eu honro quem veio antes de mim, aqueles que exercem autoridade sobre mim, eu não vou pregar isso, mas honra é o caminho para receber as coisas de Deus. Posso ouvir um amém? Já fica um spoiler assim. O modo de receber é honra, atribuir maior valor. Honra o Senhor com teus bens, enche-lhe os seus celeiros. Honra o profeta no cara de profeta, galardão de profeta. Amém? Vamos voltar para a palavra. Estamos em autoridade. Amém? Então, se algo me criou ouvindo aquilo, ele tem autoridade sobre mim. Como meus pais têm autoridade sobre mim e assim por diante. Pastor, como é que o homem tem autoridade na terra então? Tem alguma coisa confusa. Opa, o homem foi criado do pó da terra. Então a terra tem autoridade sobre o homem, sim ou não? Sim, mas a Bíblia diz que Deus criou com as suas próprias mãos. E soprou neles o seu fôlego da vida, seu espírito se tornou alma vivente. Por que você está falando isso, pastor? Quem veio primeiro? Deus ou a criação? E ele soprou do seu fôlego. Então ele falou: homem, agora você pode ir. Agora você pode subjugar a terra, animais, seres, répteis. Quem pode dizer glória a Deus? E a autoridade da terra foi dada para quem? Você fala para o homem, a autoridade da terra foi dada para quem?
o homem. O homem perde essa autoridade. Por que você está falando isso, pastor? Porque Jesus só fala para a gente pregar depois que a autoridade foi devolvida. Amém? Vocês estão comigo, sim ou não? Ok. Léo, você já foi bem demais. Eu não quero comprometer que você melhorou já o seu status aqui. Então vou perguntar para outro jovem que está aqui na frente. Como é que é o seu nome? Davi. Aí é obrigado a acertar. Senhor, né? Então, quantos anos Davi tem? 17. Não, então não tem tanta obrigação. Né? O Léo tinha. Davi, vamos lá, você está comigo? Sim ou não? Então, atenção. Vai pensando, lá no começo do Gênesis, lembra? Ótimo. Ok. O que tem mais autoridade nessa terra? Se algo que me gerou tem autoridade, e se o que vem antes de mim tem autoridade. E no princípio a terra era sem forma aí. E continua o versículo, você sabe ou não? E disse Deus. Vai, me ajuda aí, igreja. E disse Deus. Então o mundo foi criado a partir do quê? Então o que tem mais autoridade nessa terra? Se eu fui criado a partir da palavra, a palavra tem autoridade. Se a palavra veio antes, ela tem toda a autoridade. E colocou a sua palavra acima de todas as coisas. E nenhum tio vai ser tirado da palavra, porque se algo for tirado da palavra, o que está declarado na palavra vai cair sobre a pessoa que alterou a palavra. E a palavra se fez carne, habitou entre nós, e o vimos, e o tocamos. Ei, vocês estão comigo? Eu também. Já dá, é gostoso assim, né? O senhor vai aumentando assim o peso de... Eu gosto também. A gente vai entendendo as coisas. De verdade, do Espírito. Posso ouvir um amém, amados? Tem que ser facinho para entendermos. A palavra se fez carne e ela cumpriu o quê? Você fala toda a palavra. Ela cumpriu o quê? Toda a palavra. Não é verdade? Toda. Desde que Jesus falou. E um dia, como é que veio o primeiro anúncio, né? Haverá amizade entre ti e a mulher. E a semente dela... Você vai ferir o calcanhar, ela te pisará a cabeça. O que tem mais autoridade nessa terra é a palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém, amados? A própria palavra se colocou debaixo da autoridade, que ela fala para que se cumpra retidão, tzedaká, se fosse no hebraico, mas no grego, né? Retidão também é a palavra ali, a gente traduz como justiça. Então eu vou me colocar debaixo. Quando a palavra se colocou debaixo da autoridade, aí eu quero explicar algo aqui rápido. Vocês estão comigo? Que eu não falei no culto de manhã, mas agora eu vou falar nesse. Em prol do irmão que veio ali, 2 cultos, coitada. Ele fala, meu Deus, 2 palavras igual do pastor? Quem quer exercer a autoridade? Só exerce quem se submete. Não é verdade? Pensa o risco de Jesus. Qual era a pregação de João Batista? Arrependei-vos, raça de víbora. Você é o Messias. Não, eu sou a... tá. O quê? A voz, porque a voz tem autoridade. Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Vocês, pecadores, vão para as águas e se arrependam. Pensa comigo o cenário. Chega Jesus para João. Fala, João, vou ter que me batizar. Aí João fala, primo, eu queria te contar uma coisa. Não sei se você estava aí antes quando eu estava pregando. Vai dar muita confusão esse negócio aí, porque eu estou pregando arrependimento, não sei se você lembra. Não é que o teu pai falou? Que era para eu falar assim, pregar o arrependimento, né? Eu fui o primeiro pregador aqui, depois de uns 400 anos de silêncio, eu estou pregando arrependimento, e eu estou falando para os pecadores ir lá para as águas. Então, e assim, eu vim para preparar, vai ficar uns discípulos meus para você, não sei se você tem noção, mas vai dar meio ruim se for ali. Porque todo esse povo aqui que está ouvindo aqui, que veio aqui para a beira do Jordão, eu falo, eis o Cordeiro de Deus que
do qual não sou digno de desamarrar a sandália. Agora você vai ali no negócio do arrependimento, vai ficar duro. Você não está começando bem seu ministério. Sim ou não? Melhor não vamos fazer assim, vamos começar diferente. Aí Jesus fala, não, tem que ir para que se cumpra toda a palavra, toda a justiça. Por quê? Porque ele nunca ia pedir para a gente fazer algo que ele não fez. Aí ele se submete debaixo da autoridade, porque João veio antes, você sabe, alguns meses. Lembra, amados? Quando ele entra debaixo das águas, se coloca debaixo da autoridade nessa terra, a maior autoridade abre o céu. Calma, eu sei, eu também sou assim. Sensível já começa a ficar, vamos pular, vamos pro estouro. Calma, irmãos, vamos enchendo mais, né? Eu também sou, o meu é pequeno também, deu uma porção, já transborda. Calma, tem uns ainda não, fica comigo. Vai indo para a beira da cadeira, né? Ó, Pai abre o céu. E aí o que acontece do céu? Veio uma o quê? Um o quê? E o que ela fez? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vocês estão comigo? Calma. Desce o Espírito Santo, que não podia nunca antes habitar num corpo na terra ou permanecer, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Por isso que ele fez o próprio. Amém, amados? 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Mas quando desceu o Espírito Santo e achou um corpo santo, ele podia permanecer. É ou não é verdade? Sim ou não? Porque Deus é santo, ele não habita. Então ele ficou naquele corpo de Jesus. A partir dali, os céus começaram a trabalhar. Eis que é chegado o reino dos céus. Vocês estão comigo? Sim ou não? Então tá. Estou olhando o meu tempo ali, mas eu estou indo bem já. Já está no meio para o fim da mensagem. Olha para quem está só e fala, graças a Deus. Não, calma. Vocês estão comigo de verdade? O Espírito Santo veio sobre Jesus. Levou Jesus para o deserto. Não é verdade? Levou Jesus para o deserto. A gente podia falar muitas coisas disso. Eu quero só falar algo aqui assim, ó. Jesus não fez nenhum milagre antes do Espírito Santo estar nele. Vocês estão comigo, sim ou não? Quando ele faz a promessa de Mateus, ele fala, estarei convosco até a consumação dos séculos. Quem é que está conosco? O Espírito? Que depois vem 50 dias depois em Pentecostes. Amém, amados? Na verdade, alguns dias depois, na verdade, em Pentecostes, porque ele acendeu, mas alguns dias depois em Pentecostes. E ele habita conosco. Onde habita o Espírito Santo? Dentro de nós. É o Espírito de quem? O próprio Espírito de Jesus, o Espírito de Deus. Estão comigo, sim ou não? O que Jesus fazia? Você fala, pregava. O que Jesus fazia? Pregava. E ele habita onde? Então você devia fazer o quê? Tá. Pai, faz conforme a palavra. Foi eles que falaram. Que seja feito conforme a tua palavra. Posso fazer um parênteses aqui da minha história? Sabe, amados, muitas vezes de verdade, a gente faz um monte de coisa e acaba o dia com uma sensação de não foi tudo que tinha que ser. Por mais que o dia rendeu no seu trabalho, por mais que você celebrou, às vezes você descansou, teve o seu tempo de família, mas algo dentro de você fica não está tudo como deveria estar. Sabe por quê? Porque tem um espírito aí dentro que quer que você faça coisas contrárias à sua vontade. A carne milita contra o... Eu sou professor de educação física de formação, eu sei que o meu corpo vai sempre buscar autopreservação. Ele vai economizar energia, ele vai querer não fazer, por isso que o espírito milita contra a carne. Mas Deus quer que você faça, porque Deus trabalha. Jesus falou, meu pai trabalha e eu também trabalho, como eu sempre falo na minha igreja, foi criar mulher, nunca mais parou de trabalhar, Deus. Ele descansou da obra, não inventou nada novo, não saiu nenhum bicho novo nem nada, mas agora trabalhar, quem é casado sabe, não fiquem bravos comigo as mulheres, eu gosto muito de mulher, tenho uma só pra mim e peguei tamanho G ainda. Né? Eu amo as mulheres. Mas eu vou voltar para a minha história onde eu estava aqui, vocês estão comigo? Sim ou não? O Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Satanás, Davi, vou te dar mais uma oportunidade. Davi, atenção, a resposta é palavra. Davi, Satanás veio a tentar o último Adão. O primeiro caiu, sim ou não? Sim. O que o primeiro Adão fez?
Não entendi. Opa, ó, Davi falou. Uns falaram, comeu do fruto. Não. O que ele fez? Ele desobedeceu o quê? Que é o que tem mais. E daí ele perdeu o quê? A autoridade que ele tinha. E o decorrer da história é aquela história que você conhece. O homem querendo fazer a vontade dele, nunca se alinhando com a palavra e nunca podendo obedecer a palavra, até chegar em Jesus que cumpre a palavra. Vocês estão comigo? Jesus cumpriu a palavra entrou nele. O Satanás veio de novo para o segundo Adão. Ele falou, se você não sei o quê, e como Jesus respondeu? Ele respondeu com a palmas. Amados, deixa eu explicar algo aqui bem rápido. Vocês estão comigo? Já estão, igreja inteligente. Quando você conhece a Bíblia é mais fácil de pregar. Toda autoridade está na palavra de Deus. Tudo pode ser criado através da palavra. Ai, pastor, não concordo. A palavra é a realidade dos céus. É o que já está escrito, determinado. É os céus. A verdade é a palavra. Posso ouvir um amém? Eu sou o caminho e a vida. A própria palavra diz, eu sou o caminho. Primeira vez que aparece caminho na Bíblia é o caminho para a lei de primeira menção da Bíblia. É o caminho para a árvore prometida, para a árvore do fruto, né, da eternidade. Quem pode dizer amém? Então Jesus fala, eu sou o caminho para voltar para essas coisas. Eu sou a verdade, eu sou a vida. O que a Bíblia nos orienta? A Bíblia orienta a falar assim, ó. Diga o fraco, eu sou. Diga o pobre, rico sou. Então não está falando para eu mentir? Não, a Bíblia está falando assim, ó. A minha realidade não é a verdade dos céus para a minha vida. Agora, como é que eu vou trazer isso para a existência? Na autoridade da... E você vive reclamando, irmão. Você vive... Da boca pode sair vida ou morte. Você vai começar a mudar suas palavras em nome de Jesus. Você vai começar a declarar a palavra. Paulo fala assim aos irmãos, saudáveis com o ósculo santo, com a paz do Senhor, com cânticos, salmos, hinos espirituais, salmodiai entre vós. Quem pode dizer amém? Eu ensino meus filhos versículos, eu falo, o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, tudo posso, naquele que me salmou. Amém, amados? Traga a verdade. O que Paulo fala, pastora? Para a igreja, olha, eu gostaria que todos pudessem orar em línguas, seria ótimo, mas melhor ainda se todo mundo pudesse o quê? O que é profetizar? Dizer o que os céus estão dizendo? Dizer o que você está vendo dos céus? Ou o que você está percebendo dos céus? As 3 palavras para profeta do Antigo Testamento. Vocês estão comigo? Pai, quero profetizar em nome de Jesus. Nós vamos viver a melhor estação da igreja. Nós vamos viver a colheita esperada, sinais, maravilhas, milagres, as palavras. Eu sei que essa igreja vive das palavras, tem um lugar as palavras. Eu sei que vocês dão de acordo com as palavras. Então, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos concordar que as palavras vão vir a existir nas nossas vidas em nome de Jesus. E quem concorda diz? Glória a Deus, calma, não acabei ainda. Estamos comigo? O que tem mais autoridade de todas as coisas é a palavra. Ok. Eu declaro, o poder de criação está na palavra. O poder de ação está em Jesus Cristo. Batizando-os no Pai, criação através da palavra, do que já está feito. Vocês estão comigo? No Filho. O Filho nos libertou, faz tudo, Ele tem toda a autoridade. Vou ler um texto, vocês me permitem? Então tá. Estou quase acabando. Vamos voltar aqui um tecladista para me ajudar assim? Eu, na verdade, não tenho compromisso, irmãos. Eu tenho compromisso amanhã às 7 da manhã. Você não pode falar assim para pregador. Pregador vem um tijolo e já quer subir em cima. Não, eu quero orar ainda com o pessoal. Quero fazer mais 2 orações. Estão me entendendo? Sim ou não? Eu vou chegar na melhor parte agora. Deus tem toda a autoridade porque Ele é o Criador. Quem veio antes da própria palavra? Você fala Deus. Quem veio antes da própria palavra? Deus é eterno. Ele tem no início nem fim. Estão comigo, amados? O seu filho veio para cumprir e pegar a autoridade que Satanás tinha perdido. Ele derrotou Satanás através da... Satanás falava uma coisa e ele falava, também está escrito. E declarava a palavra. Depois, obviamente, cumpriu tudo da palavra. Amém, amados? Está consumado. Ele nos falou, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Agora façam o quê? Ir de pregar o evangelho e fazer discípulos. Tá bom. Pastor, às vezes eu não consigo. Ele falou, então eu vou estar com você todos os dias, até a consumação dos... Quem já ficou numa conferência aqui? Quem já ficou o dia inteiro na igreja?
Quem já teve que ficar de pé no último culto porque não estava escutando o pastor falar? Quem já baixou a cabeça para orar no louvor e quase foi? Vocês não, vocês são todo crente, vocês são demais. Eu já diversas vezes. Eu já uma vez na conferência dormi e me chamaram para orar. Eu estava lá no chão, estava demorando, eu fui orar. E Deus agiu ainda, do mesmo jeito. Quem já se cansou assim? Mas quem voltou para casa e dormiu que nem uma criança? Sabe por quê? Porque você fez o que tinha que fazer. No exemplo que eu dei, que eu fico trabalhando, fazendo outras coisas, não estou fazendo aquilo que o Espírito quer que eu faça, sempre fica esse sentimento, parece que eu não fiz o que tinha que fazer. Amém? Basta cada dia o seu mal. Temos que fazer o que tem que fazer hoje. Quem sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Vamos ter uma grande transformação de impacto nessa estação em nome de Jesus. Só quero confirmar aqui quem era Jesus e o que ele fazia. Depois eu quero falar do meu amado, meu lindo Espírito Santo. E daí nós vamos fazer uma oração para quem está aqui pela primeira vez e vamos orar pelos demais em nome de Jesus. Vamos lá. O que vem antes de mim tem autoridade sobre mim. Senti de falar mais uma coisa agora. Posso do Espírito? Sim ou não? Se eu vim de alguém, aquilo tem autoridade sobre mim. Sim ou não? Então pausa técnica. Num lar, quem tem autoridade? Mãe e pai, ótimo, porque os filhos vêm do mãe e pai. E dentro do casal, quem tem autoridade? Por que o marido tem autoridade? Porque o homem veio antes da mulher. Deixa eu te contar uma coisa. O lugar mais seguro de uma mulher é um homem. Se ela está com um homem, ela pode florescer, ela pode multiplicar, ela pode crescer. Posso ouvir um amém? Sim ou não? Sim, com certeza. O lugar mais seguro de um homem é em Deus. Se ele não estiver em Deus, ele não vai conseguir agir com autoridade. Se você nasceu do Espírito, teu lugar de segurança é a casa do seu pai. Porque Deus é Espírito. Vocês estão comigo? Só estou em Jesus, vamos confirmar que eu estou falando da Bíblia? Então vamos lá. Vamos abrir um texto juntos que a igreja vai ler. Olha para quem está ao seu lado, fala assim: pastor, está acabando. Pode falar, vai. Fala assim, você leu bonito demais. Por favor, pessoal da comunicação, me ajuda com Colossenses 1:15. Nós vamos ler do 15 ao 19. Vai lá. Estamos prontos? Eu também. Vai. Ele é. Opa, ele é o quê? O primeiro de toda. Ah, tá, entendi. Próximo, por favor, o que mais? Pois. Peraí. Nele foram criados o quê? Aonde? E depois ele me disse: toda a autoridade me foi dada. Ah, tá, vai. Sejam poderes ou todas as coisas foram. Eu me assusto com a igreja que tem medo do Satanás, dos principados e das potestades, como se fosse uma dificuldade para Deus. Deixa eu te contar uma coisa: Deus não tem inimigo, irmãos. A Bíblia fala que Satanás é o inimigo da nossa alma, porque ele não pode nem com o nosso espírito. Ele não é o inimigo de Deus. Não é aquela luta assim de Satanás dá na cara de Deus, nem aos 45 Deus consegue fazer um ipom no Satanás. Não, Deus está nem preocupado com Satanás. Já dei autoridade para vocês, igreja. Coloquem todos os meus inimigos debaixo dos meus pés. Prega o evangelho a toda criatura, em todas as nações. Não temam nada, eu estou convosco até a consumação dos séculos. Nunca te deixo, jamais te abandono. Amém, amados? Porque ele tem toda a autoridade. Vai, próximo. Vamos até o 20. Ele é. É o seu Jesus. É quem você veio adorar aqui nessa noite. Todo mundo que ressuscitou no Antigo Testamento morreu, mas ele ressuscitou e nunca mais morreu. Ele está vivo, num corpo físico, mas glorificado lá no céu.
Posso explicar isso rápido? Posso? Por que depois que Jesus vai lá, eu posso pedir qualquer coisa aqui no nome de Jesus? Porque o mundo natural e o mundo espiritual se desassociaram. Mas agora tem uma junção em um homem, em Jesus Cristo, que está lá onde ele está agora? No céu. Aí ele fala: tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Porque tem um corpo físico aqui, ó, glorificado aqui no mundo espiritual. Então agora vocês podem trazer um mundo espiritual. Calma. Vamos que tem até o 20. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo. 18. Ele é. Vai, próximo. Vai. Pois foi. Que nele habitasse toda a plenitude. Vou acabar agora. Vamos colocar de pé. Comece a encher esse ambiente, papai. Falei do Pai, do qual nós temos que ser batizados. Eu falei do Filho. Posso falar mais um pouquinho do Filho? Ó, depois que o Espírito Santo entrou em Jesus, Jesus entrava no lugar, tinha uma pessoa endemoniada, tinha uns demônios, sim ou não? O que acontecia quando Jesus entrava? Os demônios falavam assim: ah, socorro, o que você está fazendo aqui? Sem Jesus falar nada. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem veio antes? Ele? Os demônios. Você está com medo de quê, meu irmão? Para quem você está dando poder que não tem, irmão? Os discípulos estão indo lá, ó, cansado, pastor. Remaram 12 estádios na terceira, quarta vigília da noite. Não é verdade? Sim ou não? Jesus está orando no monte. Ele fala: ó, os jovens estão sofrendo lá. Não é verdade? A Bíblia diz que ele desce, chega perto do barco. Ele está como? Andando onde? Por que ele pode andar por sobre as águas? Quem veio antes? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Deus criou o mundo, Ele criou imperfeito ou era saudável e pleno? E a Bíblia diz que em Colossenses habita nele toda a plenitude. Então minha pergunta é: quem tem autoridade nessa terra? O céu ou a terra? Vou acabar, vocês estão comigo? Antes que a palavra criasse, a Bíblia fala assim, ó: a terra estava sem forma e vazia, ou desordenada, no original. Mas quem está fazendo tudo nessa terra antes de tudo? O mesmo que habita em mim e você. O mesmo que tem o poder para te fazer se transformar em alguém imparável, em alguém cheio de glória, de unção, de bênção, de presença, e alguém que só fala das coisas do Espírito, e alguém que fala do amor de Deus, e alguém que tem liberdade, alguém que não tem problema nenhum para pregar o Evangelho, porque toda a autoridade me foi dada. Vocês estão aqui, igreja? Posso fazer uma oração? Nós vamos fazer uma oração. Posso usar o mesmo procedimento, Tiago? Ótimo. Eu quero fazer uma oração. Quem está aqui pela primeira vez? Levanta a mão, deixa eu te conhecer. Quero pedir, por favor, venha mais uma vez no culto aqui para ver o pastor pregar. Dá mais uma oportunidade para a igreja, né? Que às vezes quiseram armar para vocês, você não viu o pastor pregar, daí fala: não vou voltar, não, volta mais uma vez. Mas eu quero te convidar a fazer uma coisa. Quem está aqui pela primeira vez principalmente, vamos fazer juntos uma oração? No Antigo Testamento os profetas falavam assim, ó: e aquele que declarar o nome do Senhor será salvo. Depois Pedro, na primeira pregação dele, também fala assim: aquele que declararam, e chegou o tempo em que aqueles declararão o nome do Senhor e serão salvos. Aí Paulo depois ajuda a gente assim, a igreja dos gentios, dizendo assim, ó: se você declarar com seus lábios, crendo no seu coração, você será? Você é salvo pelo quê? Vamos orar?
Da onde que uma oração vai transformar as coisas? Você não está entendendo nada, irmão? A oração vai mudar tudo. Porque a palavra. Vamos orar? Você está aqui comigo, quero te pedir. Vou pedir para a igreja inteira repetir essa oração. Amém, amados? Coloca a mão no seu coração, se você puder. Eu falo isso só para você estar consciente de si mesmo. Não se preocupar com quem está do seu lado. E vamos orar, diga assim: Senhor Jesus, eu quero, neste momento, me entregar completamente a Ti. Eu te declaro Jesus Cristo como meu Senhor, como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão de todos os meus erros e eu libero perdão para todos que erraram comigo. Eu também te peço que o Espírito Santo me ajude e me ensine a viver a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita, no nome de Jesus. E quem concorda diz: se você fez essa oração pela primeira vez, levanta sua mão, deixa eu orar por você. Ou você está aqui pela primeira vez na igreja, deixa eu orar por vocês em nome de Jesus. Você está aqui pela primeira vez? Obrigado. Pai, eu te peço, abençoa essas vidas, dá experiência com o Teu Santo Espírito, move de forma sobrenatural, toca essas vidas que estão aqui, os que estão lá em cima. Que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha dar unção. Tua palavra diz que o nome deles está escrito no livro da vida, que dali ele não saia nunca mais, em nome de Jesus. Os céus se alegram e nós nos alegramos com vidas que voltam à casa do Pai, em nome de Jesus. E quem concorda diz: você que levantou sua mão, posso te pedir para você vir aqui na frente? Por favor. Se você trouxe alguém, traz essa pessoa aqui na frente. Podemos? Por favor. Eu quero orar aqui mais pertinho com vocês. Se você puder, vem aqui para frente. Glória a Deus. Isso, traga esses amados aí, em nome de Jesus. Obrigado, amado. Glória a Deus. Tem mais gente vindo? Vem para cá, deixa a gente orar. Ambiente seguro, amados. Ambiente seguro, ambiente da presença de Deus. Os céus se alegram, nós também. Aleluia, aleluia. Tem mais gente vindo, vem. Vocês acham que um amigo trouxe vocês? Vocês acham que alguém convidou e eu vim? Jesus diz assim, ninguém vem a mim a não ser que seja trazido pelo Pai. Deus sabia tudo o que ia acontecer. Quantos anos tem essa jovem bonita aqui? 10, e essa aqui? 14, nessa idade que eu fiz essa oração também pela primeira vez. Você ganhou, já está com 10 anos? Já tem gordura de tempo a mais para ver coisa boa com Deus. Deixa eu orar com vocês em nome de Jesus. Posso? Pai, te peço, abençoa cada uma dessas vidas. Traz mudança, traz as mudanças que eles têm pedido, traz restauração, traz encontros contigo, as coisas que eles têm falado, de viver as coisas de verdade com Deus, realmente na realidade. Eles deram um passo, Pai, e esse passo nós sabemos que é o início de uma linda caminhada que o Senhor terá com cada um. Abençoa suas famílias, aqueles que eles amam, guarda, e que eles possam ser agregados aqui, que eles possam ser encaixados. Nós só encontramos o nosso lugar e o nosso propósito estando no corpo de Cristo. Que seja uma realidade com os teus filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz: posso pedir uma coisa para vocês? Virem para lá assim, deem um oi para a família nova de vocês. Amados de Jesus, deixa eu pedir uma coisa para vocês, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai mudar. Aí. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês. Quero pedir licença, se vocês puderem acompanhar aqueles amados. Nós vamos conversar com vocês, porque quero dar um presente para vocês. Acompanhem os amados. Vamos vir aqui uns minutinhos com a gente. Vamos aplaudir ao Senhor. Erramaço.
amo evangelismo, eu amo ação de rua, eu conheço poucas pessoas tão loucas quanto eu para evangelismo e ação de rua. Vou contar algumas coisas que nós já fizemos na igreja, posso ou não? Nós já escrevemos à mão 33.530 cartas e entregamos em todas as casas, andamos por todas as ruas da nossa cidade, estendendo a mão sobre todas as casas da nossa cidade. Eu já entreguei 4.200 DVDs e CDs, indo em todos os comércios da minha cidade, amém? Fui em quase todas as escolas da cidade. Eu fui professor, eu entrei em 90% das salas de aula, fiz um apelo, não eu, meu povo, eu falo eu, meu povo, todas as pessoas, amém, amados? Levantava na sala, pedia, fiz altar de adoração em todas as escolas, das 27, só 3 que não, essas eu panfletei, fiz coisas por fora, fomos em todas as linhas de ônibus, fizemos serenata durante 9 meses na frente do terminal, porque passava 40 mil pessoas pela saída da Fazenda Rio Grande, profetizei sobre a cidade. Estou agora num período, hoje no 14º dia que nós estamos em adoração, 1h30, das 7 da manhã até as 9, das 7h30 da noite até as 9, lá na igreja. Não é cheio de gente, mas é para atrair o óleo dos céus, é para semear nos céus, porque se semeia nos céus, amados, né? Quando você escuta o barulho do tabernáculo, ele faz chuva. Já entreguei 220 mil adesivos em mãos dentro da cidade, amém? Não estou falando para me enaltecer, eu estou falando a minha igreja, mas eu vi a igreja crescer, eu vi milagres acontecer, eu vi testemunho que eu poderia contar. Lá no curso da Tiago eu pude compartilhar algumas coisas, mas deixa eu contar uma coisa para vocês, que é tão ou mais poderosa do que tudo isso. Posso ou não? O que veio primeiro? A família, a casa ou a igreja? Não, alguns estão com dúvida nesse lado, eu acho, pastor, vou perguntar para cá. A resposta é família, casa. Amados, o que veio primeiro? A família, uma casa ou a igreja? Obrigado. Peraí. Então, por lógica, a casa tem que ter autoridade sobre a igreja? Tem na Bíblia? E aquele que não cuida bem da sua? Não entendi, da sua? Não pode cuidar? Então quer dizer, pastor, que a minha casa é o lugar que me dá autoridade para ter o meu ministério. Jesus, para começar o seu próprio ministério, ele entrou numa sinagoga e ele fez o quê? Ele leu o quê? A palavra, o que ela dizia sobre ele, não é isso? Por que você está falando de casa, pastor? Por uma coisa só, que eu creio que Deus está fazendo em toda a terra. Sabe, amados, pescar, trazer, jogar azeite é uma bênção, é muito bom. Mas as pessoas chegam aqui e depois nós temos que agregá-las a pessoas, nós temos que conectá-las a pessoas, amém? E se eu não me engano, teve um homem lá uns 2000 anos atrás que ele falou assim: estou enviando os discípulos, tá? Vocês vão lá pregar lá, tá bom? Vocês vão para uma cidade. Quando chegar numa cidade, encontre uma... Não entendi, encontre o quê? E faz o quê? Fica nessa casa, se houver paz nessa casa, e declare a paz sobre essa casa, e deixa eles irem chamando mais pessoas, dos seus relacionamentos. A gente acostumou a fazer igreja em vez de fazer discípulo. Quando eu faço discípulo, a igreja aparece. Começa uma nova estação para vocês. E eu estou falando de conhecimento de causa, que eu sei que vai acontecer aqui em novembro. Eu não estou tendo revelação profética, não. Mas eu também vou começar em novembro. Essa é a parte profética. Eu também estou pregando isso lá pro meu povo. Pastor não dá recado, pastor prega, irmãos. Porque é melhor andar com a legalidade da palavra. Amém? Quero compartilhar um testemunho. Vocês me permitem? Aí nós vamos orar para o enchimento do Espírito, que é a parte que eu mais gosto. Amém? Esses dias, pastores, veio uma jovem na minha casa, visitar minha casa, 24 anos. Ela ia para ficar 1 hora lá na minha casa. A pastora foi, pegou ela lá, trouxe para nossa casa. Logo que ela pegou as crianças na escola, 5h40, e trouxe a menina para jantar. Ela começou a compartilhar um monte de coisa da vida dela. Minha mãe morreu,
tem 24 anos, então a mãe morreu já faz alguns anos. Então ela contou: meu pai mora em tal lugar, meu pai se envolveu com drogas, meu irmão tem tantos anos, também se envolveu com drogas. Eu fui na casa do meu pai, a situação não estava boa, ele está trabalhando agora com reciclagem, não tinha nem luz. Então você imagina. Jantamos, ficamos juntos, ela conhece meus filhos, e ficamos ali com os meus filhos, jantamos, tal. Aí eu falei: amor, tô indo lá para adoração na igreja, leva a irmã para casa, para não ficar tarde. Eu tinha que ir para academia naquele dia cedo, né? Madrugada lá, eu começo minha aula 6 horas. E eu vou contar para vocês, irmãos, eu gosto de dormir cedo. Eu só se põe se deixar. Eu 8 horas, sou japonês, eu acordo às 4 e durmo, se deixasse dormir às 8 da manhã. Meu culto da noite na nossa igreja lá é às 5 da tarde. Verdade, não é não. Aí, pastora, fui para adoração 7h30. Falei: amor, leva embora a irmã para não cansar ela, né? Ela, né? Fui para a igreja, voltei da adoração 9 horas. Daí conversa com os irmãos, chego às 9h30 em casa. Quando eu chego, a luz está acesa. Eu já não acredito, minha esposa não colocou as crianças para dormir. Falei: não posso nem olhar para ela, que daí você sabe, né? Quando olha nesses momentos assim, pode às vezes o Satanás querer trazer uma contenda. Mas quando eu cheguei, eu vi que a menina ainda estava lá, pastor. Daí eu falei: meu Deus do céu, eu queria dormir, que amanhã eu tenho que acordar às 5h30. Daí fui chegando dentro da minha casa, tem uma parte de vidro assim, né? Uma mesa de madeira. Tava todo mundo lá conversando, brincando, e eles fazendo a atividade que a gente faz normal em casa. Depois que a gente janta, os meus filhos tomam um banho. Quando eles entram meio elétrico, a gente faz concurso de desenho, pintura, não fica muito vendo tela. E elas estavam lá fazendo, e ela junto. Eu nem olhei para minha esposa, mas eu já pensando assim: tô cansado. Por que a irmã não foi embora? Nessa hora que eu tava pensando assim, o Espírito Santo falou assim para mim: peraí, mas a casa é minha ou é tua? Aí ele me lembrou dela contando a história dela assim: minha mãe faleceu, minha mãe e meus pais são separados. Na mesma hora eu pensei: quando foi, se é que foi, que alguma vez essa menina sentou numa mesa com um pai, com uma mãe, com uns irmãos? Aí eu olhei e falei: quero entrar no campeonato de desenho. Dá para rolar mais uma rodada comigo aí ou não? Vocês estão aqui? Se eu te contar o que é comum para você, é extraordinário para alguém. Não é da nossa cultura trazer gente para dentro de casa, não é do nosso padrão, mas é da cultura do reino. Quando eles chegaram para Jesus, eles falaram: onde mora? Seus irmãos folgados, já quer ir na casa do pastor. Aí sabe o que ele falou? Marca com o meu. Vem e vê. Que essa seja a melhor estação das nossas vidas. Que nenhum dos nossos relacionamentos se perca. Que o Senhor mova com liberdade, Espírito Santo. Que o Senhor prepare as casas. E para aqueles que estão pensando: minha casa não comporta, começa a fazer. Eu quero profetizar que o Senhor vai aumentar esses celeiros aí. Sua sala vai ser maior, sua garagem vai aumentar, porque ela não é sua, ela é do Senhor. E o Senhor fala: você sabe trabalhar com um talento? Multiplica ele para mim, produz para você ver com quantos talentos você acaba no final. Faz as coisas de forma diferente. Quero profetizar: Pai, medo, vergonha, intimidação caindo por terra, uma unção e uma graça, ó Pai, que vai vir sobre essa igreja, que vai começar a agitar as estruturas, ó Pai, que vai começar a quebrar uma cultura que não é comum de Curitiba, que vai falar: mas como isso funcionou aqui? Não foi por causa de homens, foi porque nós obedecemos a palavra, e a palavra tem toda a autoridade nos céus e na terra, e nós estamos fazendo discípulos, nós estamos trazendo aqueles que nós já temos um relacionamento, como o pastor pregou aqui, aqueles com os quais nós já temos um vínculo. Irmãos, os primeiros discípulos vieram de vínculo. O João viu, foi tocado e falou: irmão, vem cá. Sócio, vem cá, nós achamos.
Espírito Santo de Deus, libera sobre essa casa algo sobrenatural. Enche essas casas de eu quero estender a tua palavra. Toca cada uma das casas, Pai. Levanta coluna de fogo ao redor dessas casas. Libere os teus anjos ministradores sobre essas casas. Nós falamos, não é a cultura do mundo ou de Curitiba que vai imperar, mas a cultura dos céus já começa a vir de cima para baixo, porque o que vem do alto, Pai, é poderoso, é bom, e tudo que procede do alto é bom. Que seja uma palavra e uma realidade na vida dos seus filhos, em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Amém. Já ficou vermelho ali meu tempo ali, mas eu quero orar. Posso orar, pastor? Por o quê, pastor? Para que você seja cheio do Espírito Santo, cheio de ousadia, cheio de unção. Se é o seu caso, isso é para você, corre aqui para frente, para a gente ter amor pelos demais, em nome de Jesus. Quem prega 2 vezes pode pedir música? Então tá, não fiz 3 gols, né? Mas 2 pregações? 2 pregações? Atmosfera. Amém? Amém. Vamos orar para essas pessoas. Se os outros quiserem vir me ajudar aqui também, né? Os pastores, os demais que queiram orar para essas pessoas, Pai, te peço que teu Espírito Santo toque essas pessoas de forma poderosa. Que haja unção, que haja manifestação do teu poder nessa casa, em nome de Jesus. Que o Senhor prepare, ó Pai, os valentes dessa geração, aqueles que vão ganhar vidas, que vão discipular, que vão pregar o evangelho, que vão operar sinais, que vão expulsar demônios, que vão fazer aquilo que ninguém pode fazer nesse ambiente, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir, manifesta da tua glória. A nossa pregação não é uma pregação de palavras, mas uma pregação de poder, Pai. É isso que é a nossa realidade, em nome de Jesus. Eu te peço, traz as transformações que são poderosas nesse ambiente aqui, em nome de Jesus.